Eu fiquei uma semana pedindo emprego nessa farmácia. E depois de uma semana, resiliente com o processo, ele me deu emprego. Fiquei 2 anos fazendo entrega nessa farmácia e ele tirou uma moeda de R$1 do bolso e falou assim, olha, eu tenho 2 entregadores aqui e eu só posso ficar com um. Me perguntou se eu queria cara ou coroa. Eu falei assim, cara, né, como que alguém vai decidir a nossa vida numa moeda de R$1? Eu acabei tendo a sorte de continuar na farmácia e dali pra frente, Mário, eu falei assim, cara, eu não posso deixar que as pessoas decidam por nossa vida numa moeda de R$1. Tava com uma carreira, assim, indiscutível, todas as questões financeiras, toda a oportunidade que tava gerando pra mim ali. Só que tocando no coração, não tava feliz fazendo o que tava fazendo. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, inclusive a minha família, e todo mundo foi contra eu sair do laboratório pra seguir o sonho da consultoria. E aí no ano de 2012, o nosso primeiro ano na raiz, assim, empreendendo, o lucro da empresa inteira foi R$212. O ano passado a gente faturou 2 bilhões e 700 milhões de reais. Esse ano, obviamente, a gente passa de 3 bi com essas 1.100 farmácias conectadas. O Thiago Marques tinha 15 anos quando trabalhava em um trailer vendendo sanduíches de madrugada em Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. Mas esse não era o único trabalho dele. Ele também precisava acordar cedo para trabalhar na roça junto com o pai. E ainda tinha que encaixar a escola ali no meio. Com esse conflito de horários, ele resolveu procurar um outro emprego e apareceu na farmácia da cidade para pedir algum trabalho. A resposta foi não tinha trabalho para ele lá. Mas ele continuou insistindo, até que conseguiu o trabalho de entregador de remédios. Ele continuou trabalhando na empresa por algum tempo, virou balconista, depois gerente e depois entrou no setor farmacêutico. Muitos anos se passaram e agora o Thiago Marques é o fundador do grupo Hipersaúde, um grupo que faturou mais de 2,5 bilhões de reais em 2024. E ele veio aqui para contar essa história de sucesso. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora, e este aqui é o Do Zero ao Topo, o programa que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Antes de começar essa conversa, eu tenho um recado da iPlace Corporativo. Para todos os empreendedores, CIOs, gerentes, coordenadores da área de tecnologia, vocês sabiam que é possível fazer a adoção de equipamentos Apple na sua empresa de forma fácil, com pagamento facilitado e serviços de implementação customizados? A iPlace Corporativo é uma empresa autorizada da Apple e por isso pode oferecer serviços exclusivos de forma personalizada para empresas que querem usar ou já usam Apple. E na iPlace Corporativo, além de todo o ecossistema Apple, o cliente ainda conta com serviços exclusivos, customizados para a sua empresa. É facilidade de integração dos dispositivos Apple no ambiente empresarial, segurança e performance para empresas e ainda um suporte especializado com benefícios financeiros e operação simplificada. Tudo isso ao adquirir Apple pela iPlace Corporativo. Para saber mais é só entrar no link da descrição deste episódio. E agora sim, vamos para a história de hoje. Thiago, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui no Do Zero ao Topo hoje para contar um pouco da sua história e da empresa que você criou. Eu queria começar sabendo da sua infância. Você começou a trabalhar muito cedo, muito jovem, na cidade de Paraguaçu, no sul de Minas, certo? Isso. Uma cidade muito pequena, com 20 mil habitantes. Como foram esses primeiros anos para você? Muito bom. Mari, primeiro quero te agradecer, tá? Agradecer ao Matheus, ao time que está aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar do Zero ao Topo. Assim, um podcast tão forte, tão relevante para os empreendedores do Brasil. Mais uma vez, obrigado. Começando essa história, né, lá em Paraguaçu, filho de pedreiro, faxineira, e de uma cidade pequena, a gente tem poucas oportunidades na onde que a gente pode olhar e falar assim, onde que eu posso construir minha carreira aqui, né? E já sonhava, já queria ter ali o próprio dinheiro, e eu começo a trabalhar num trailer de lanche, tá? Então trabalhava das 6 horas da tarde até 1 hora da manhã, estudava do meio-dia, né, até as 5 horas da tarde, e tudo que era terreno
O meu pai, terreno vazio, né, abandonado, meu pai meio que pegava para arrendar e plantava ali milho e outras coisas, então tinha ali meio que uma jornada puxada, né, apesar de 13, 14 anos, mas já tinha uma jornada puxada. Eu olhando para tudo aquilo, falei, cara, vou ter que dar um jeito aqui de começar a construir minha própria história. Foi onde eu pedi para trabalhar numa farmácia. Eu fiquei uma semana pedindo emprego nessa farmácia. Eu saía da escola, chegava nessa farmácia e pedia emprego. Ele, não, você ainda é de menor e ainda não posso te empregar. E depois de uma semana, né, sendo ali resiliente com o processo, ele me deu emprego. Mas por que a farmácia especificamente? Porque você Boa. tinha uma jornada tripla. Trabalhava na roça de manhã com seu pai, à tarde tinha a escola e à noite tinha o trailer de lanches. Por que a fixação com a farmácia especificamente? Numa cidade de 20 mil habitantes, Mari, você tem poucas possibilidades. Né? E a farmácia é ainda, né? É uma das que dá a possibilidade de você poder estudar, você ganhar um dinheiro maior, né? Um pouco mais de dinheiro do que as outras empresas. Farmácia continua sendo, das cidades pequenas, a oportunidade da gente construir uma carreira, assim. Ou é a farmácia ou é o banco, né? Então, quando ainda não tinha idade, a farmácia era uma excelente oportunidade para começar. Sem estudo, sem nada, né? O melhor, eu vi ali o melhor caminho para começar. Continuando a história, entrei dentro dessa farmácia fazendo entrega, né? Fiquei 2 anos fazendo entrega nessa farmácia, até que um dia o empresário tinha 2 entregadores e já não tinha tanta necessidade de ter 2 entregadores. E ele tirou uma moeda de R$1 do bolso e falou assim, olha, eu tenho 2 entregadores aqui e eu só posso ficar com um. Me perguntou se eu queria cara ou coroa. Eu falei assim, cara, né, como que alguém vai decidir a nossa vida numa moeda de R$1? Mas eu entendi depois do processo, né? Tipo, acho que as 2 pessoas eram boas para ele, eu acabei tendo a sorte de continuar na farmácia. E dali pra frente, Mário, eu falei assim, cara, eu não posso deixar que as pessoas decidam por nossa vida numa moeda de R$1. Não pode deixar isso jogar pra sorte, né, desse jeito. Exatamente. É muito arriscado que a gente deixe as pessoas decidir para onde que a gente vai, como a gente vai. E aí, começando, né, eu entrei para dentro dessa farmácia e tudo que tinha para fazer, desde arrumar o estoque, desde cuidar do salão, limpar as prateleiras. Então começa aí a minha história dentro da farmácia com 15, 16 anos. E aí você ocupou diversas posições. Além de ser entregador, você começou a diversificar a sua atuação dentro da farmácia. Mário, eu tinha uma certeza, assim, sabe? Eu acho que eu não podia continuar como entregador, né? Acho que ali era pouco, olhava para a farmácia assim, tinha tanta possibilidade. Farmácia é algo tão essencial para a sociedade, para a comunidade, e fui aprendendo no balcão, a entender as receitas, sempre, obviamente, acompanhado, né? Mas tudo que tinha de problema que eu podia fazer a mais, eu resolvia também. Então, tipo, eu não esperava ser mandado, assim, sabe? Sempre proativo e tal, porque queria construir alguma coisa assim. E aí, já tomando um pouco mais de conta ali do balcão, aprendendo o que tinha que fazer, com 18 anos nessa mesma farmácia eu fui convidado para ser gerente de uma filial numa cidade vizinha. Então era uma rede, na verdade. Na verdade, nessa época tinha 2 farmácias, tinha 2 ou 3 farmácias. E aí fui convidado para ser gerente da loja com 18 anos. Assim também comecei a minha faculdade de administração. E aí, dentro dessa farmácia, a responsabilidade aumentou um pouquinho, né? Porque agora tinha que cuidar da venda, tinha que cuidar do caixa. E vi ali uma oportunidade de começar a construir o meu sonho de empreender, de fazer as coisas que eu desejava ao longo do tempo. Com 18 para 19 anos, eu fui para uma terceira loja. Então, o que eu aprendi, assim, sabe, Mário? Eu dava o melhor de mim, não tinha muito horário. Para quem está ouvindo a gente aqui, né, começo de carreira, a gente tem que fazer tudo que tem que fazer. Né? Quando você não tem muitas opções, né, o que dá para fazer dentro desse negócio? E eu, ao longo do tempo, fui desde balcão, a compra, a supervisão da loja. Então, todos os detalhes que cabia a um gestor ali, apesar ainda da pouca idade, fui absorvendo. Meu pai, desde novinho, falou, meu filho,
aproveita as oportunidades que a vida dá e deixe sempre as portas abertas. Então pegava tudo com muito amor, com muita garra, o que me deu a oportunidade aí de estudar, de mudar, de alcançar, né, almejar novos objetivos. E você foi a primeira pessoa da família a fazer faculdade? Que os seus pais vinham de uma origem com mais dificuldades no trabalho. Seu pai trabalhava como pedreiro, sua mãe como... Meu pai, assim, Mari, meu pai nunca deixou faltar nada em casa, assim, sabe? Minha mãe também não, sempre muito empreendedora, desde cedo já vendendo um doce dela, vendendo as coisinhas dela. E nós somos 4 irmãos. O mais velho saiu de casa com 17 anos, a minha irmã saiu de casa com 18 anos, e o terceiro, eu sou o caçula, o terceiro saiu de casa com 17 anos, todo mundo buscando alcançar, né, buscar a carreira, enfim. E daí dos 4, 2 estudaram, 2 viram a possibilidade de mudar de vida através da escola, né, através de faculdade, graduação, enfim. E aí eu fui, na época eu estudei com FIES, assim, a oportunidade, você tinha um curso que custava R$1.000, a oportunidade de você estudar era financiada, então eu agarrei com as 2 mãos a oportunidade, sabia que a escola era talvez ali uma das maneiras que a gente tinha de transformar a nossa realidade. Como esse processo, né, de gestão, eu fui crescendo e tal, eu tinha um sonho de também trabalhar no banco. Quando eu comecei a fazer a faculdade de administração, então a faculdade também vendia muito essa ideia, cara, de ir para a área financeira, e eu fiz alguns concursos. E aí eu não sei, sabe, Mari, assim, tive a oportunidade de fazer 4 concursos, não passei nenhum. Então assim, cara, não é aqui a minha carreira, eu vou me esforçar um pouco mais na minha área. Inclusive, a gente estudava em 4, 5 pessoas, assim, para concurso, sabe? De todos os bancos, enfim. E dos 4, eu fui o único que não passou em nenhum concurso. Os meus amigos hoje eles estão bem, alguns foram para os bancos privados, outros para os bancos públicos, estão todos bem. Então, todos os seus amigos foram para banco, setor financeiro, mas você persistiu no setor de farmácia. Perfeito. Eu tentei, né, Mari? Tentei entrar no setor financeiro. Na época, acabei não conseguindo. Falei assim, olha, vou ter que fazer carreira aqui na farmácia. E qual que é o próximo passo? Isso, essa rede também crescia, tá? Crescia bastante, assim, montando várias lojas. E chegou um certo momento que eu pedi um aumento de salário. E esse aumento, ele não veio, né? Tudo certo, falou, pô, Thiago, não tem como é que eu te pago algo a mais do que os outros gerentes ganham e tal, fica difícil. Eu falei, eu entendo perfeitamente, mas eu vou abrir meu currículo para o mercado, que eu quero buscar outra coisa aqui, enfim. E aí comecei as minhas tentativas na indústria farmacêutica. Eu fiz 12 entrevistas, você vai ver que várias vezes eu trago os números que eles marcaram várias vezes assim, mas eu fiz 12 entrevistas para entrar no mesmo laboratório. Quando eu consegui entrar nesse laboratório, obviamente uma virada de chave, né, Mari? Mas essas 2 entrevistas foram para um único processo ou vários processos, várias tentativas? Foram para praticamente 11 processos. Todo processo que abria para esse lugar, você ia lá e se inscrevia. Esse era o único que aceitava pessoas com 21 anos de idade e sem experiência. Então, assim, era a oportunidade que tinha, que os demais normalmente já buscavam pessoas com experiência e tal. E no último processo, eu convenci a vários donos de farmácias a ligar pro entrevistador e, obviamente, me indicar como alguém que poderia estar trabalhando ali na região. Quando eu cheguei na entrevista, o cara falou assim, quem que é esse louco aí que tá pedindo para todo mundo ligar aqui? E, obviamente, esse foi o motivo no qual, por mais que não tinha experiência, foi o motivo no qual a indústria veio a me contratar. Porque pelo menos você conhecia os donos de todas as farmácias da região. Essa certeza eles podiam ter. Exatamente. Comecei nesse laboratório, não sei se faz sentido a gente falar o nome aqui, mas comecei nesse laboratório. É um laboratório grande? É um laboratório grande. É uma das principais empresas de genérico do nosso país hoje. Comecei nesse laboratório e tinha um desafio naquela época, Mari, que era o seguinte. O preço que eu trabalhava, o preço da lista dos medicamentos que eu vendia era mais caro do que o mesmo produto que a distribuidora vendia. Então, ou seja, eu trabalhando direto da indústria, tinha um preço maior do que a distribuidora vendia o meu próprio produto. E aí tinha um desafio, né? Porque 2 meses, eu com 2 meses de indústria e nenhum pedido. Você trabalhava na área comercial mesmo? Na área comercial.
e não tinha nenhum pedido. Então eu chegava na farmácia para oferecer a linha de produto e as farmácias falaram, Thiago, eu até acho a linha aqui interessante, eu trabalho com alguns produtos, mas o teu preço está mais caro que o preço da distribuidora e para mim não faz sentido comprar de você. E por que isso acontecia? Naquela época tinha a ideia de distribuidor exclusivo e o distribuidor exclusivo acabava comprando com uma condição comercial melhor do que outras distribuidoras. E daí tinha um desafio da precificação. Quando a indústria começou a colocar time na rua, a ideia era para aumentar a demanda e equalizar, equilibrar um pouco mais esse preço. Mas no início não foi isso que aconteceu. E aí tinha, só para você ter uma noção, essa indústria tinha um time de 120 pessoas, onde elas trabalhavam com uma condição comercial pior do que a condição comercial que a distribuidora vendia. Desses mesmos medicamentos? Desses mesmos medicamentos. Muita confusão, né? Sim. E aí, eu trabalhando, tentando, um dia eu liguei pro meu gerente, depois de 60 dias, sem nenhum pedido. Um cara maravilhoso, Sérgio. Liguei pra ele, Serginho, cara, tô aqui trabalhando faz 2 meses e não tenho nenhum pedido na mão, e o que a gente faz? Falei assim, Thiago, o que a gente é pra indústria é um número. A gente precisa entregar. Antes de qualquer coisa, a gente precisa gerar venda. Falei, Sérgio, essa é a realidade e a gente está com uma dificuldade de vender, eu acho que não é só eu e tal. Falei assim, então, mas a gente tem que mudar esse jogo. E aí, Mário, quando eu voltei para a rua, né, tinha agora, nesse momento, um carro financiado, 3 parcelas para pagar. Era um carro, o carro que eu consegui comprar na época era um carro da autoescola. Então ele tinha os 2 freios, todas as vezes que a minha namorada andava no carro, ela podia também frear ali junto comigo sem nenhum problema. E as contas, obviamente, começou a chegar, né? Eu nunca estive numa situação tão próxima assim, começando a carreira, tão difícil assim, começando a carreira e assim, uma dificuldade financeira gigante, cara, preciso reverter esse jogo aqui. E aí, quando eu tive a ideia, quando eu comecei a ir para a farmácia, e aqui nasce um pouquinho da história da Hipersaúde, eu começo a ir para a farmácia e dar alguns pitacos, algumas ideias do que essas pessoas poderiam fazer para melhorar a venda das farmácias. Então, para exemplificar, eu chegava na sua farmácia e falava assim, Mari, coloca esses produtos aqui nessa ordem aqui que vai vender mais. Mari, vamos fazer um treinamento aqui para essas pessoas? Vamos organizar melhor esse salão? Vamos melhorar essa iluminação? Como que a gente cuida aqui? Você viu que eu cheguei aqui, fiquei analisando o cenário. No final do dia, o que a gente fazia também dentro da farmácia, o que eu estava fazendo na farmácia era analisar o cenário e fazer dar algumas ideias ali. E isso começou a chamar atenção e algumas farmácias começaram a me chamar muito mais pelo advento das dicas que eu dava do que para comprar. Era uma consultoria informal. Era uma consultoria informal. E aí as pessoas começaram a chamar e falaram assim, Thiago, dá pra você dar uma passadinha aqui na minha farmácia? Eu sonhando com um pedido. E as pessoas falaram assim, não, cara, o que você acha que eu tenho que fazer aqui? Eu falei assim, olha, não tô entendendo, o que você precisa? Eu falei assim, olha, o que você acha que eu posso fazer nessa farmácia aqui para melhorar um pouco a minha venda? E eu dava as ideias e as pessoas começaram a falar assim, olha, Thiago, como que você não cobra por esse trabalho e tal? Eu vou te dar um pedido da tal indústria para te ajudar um pouco aqui e tal. E as coisas começaram a acontecer. E sabe aquela propaganda de boca a boca, Mari? Sabe aquele negócio que um vai falando pro outro, as coisas foram acontecendo, as farmácias começaram a me chamar um pouco mais do que o normal, e tudo que eu pedi era um pedido da indústria, me dá um pedido em troca do trabalho, e essa propaganda boca a boca foi ganhando a confiança das pessoas. A farmácia independente do nosso país, né, do Brasil como um todo, ela tem um desafio gigante de transformação, de gestão, porque no final do dia, a grande maioria são comerciantes, né? O que ele sabe fazer é cuidar do negócio ali e tal, mas não olha pouco para a gestão, às vezes não estabelece essa estratégia. Como eu vinha de uma escola onde a gente cuidava do salão, olhava um pouco mais para mix de produto, olhava para tudo isso, a gente conseguiu eu consegui fazer um início de uma consultoria e aí as pessoas começaram a chamar para isso. Logo eu estava trabalhando com a indústria farmacêutica e já dando uma consultoria final de semana, já chegando na sua farmácia e dando uma pequena consultoria. Os números melhoraram, né? Claro, também, depois disso, um serviço grátis de consultoria.
Exatamente, os números melhoraram. Eu ganhei todos os prêmios que essa indústria teve em quase 2 anos, então tudo que essa indústria promovia, eu ganhei os prêmios de melhor vendedor e logo fui convidado para uma outra indústria, uma indústria muito relevante no nosso país, com sede fora do Brasil, e comecei a minha segunda jornada na indústria farmacêutica lá. O que é legal é que eu estava tocando no paralelo toda a história da consultoria ali, toda a ajuda, enfim. Já tinha virado um negócio. Já tinha virado. Mari, eu não vi como negócio ainda, mas estava dando uma grana legal, mas ainda não, assim, eu estava focado em desenvolver minha carreira dentro da indústria farmacêutica. E era uma forma também de você criar um relacionamento com esses Exatamente. clientes, né? Sabe uma coisa que eu aprendi logo nesse início, Mari, que fez toda a diferença na minha carreira? Ter a confiança das pessoas é algo que, independente do que você esteja fazendo no futuro, vai mudar a tua vida pro resto da vida, assim, sabe? Sim. As pessoas que me ajudaram lá no início e as pessoas que estão com a gente até hoje na rede, assim, é um nível de reciprocidade, assim, gigante. Então, eu dava o meu melhor sempre para eles e hoje, obviamente, tem empresas aqui que tem mais de 50 lojas com a gente, eu fico muito feliz com isso e que a gente cresceu junto, então esse nível de confiança sempre foi aumentando assim ao longo do tempo. Fui para a segunda indústria e aí a consultoria começou a aumentar também e tal, e daí teve um anjo, né, lá em Alfenas, que é a cidade vizinha, não sei se você já ouviu falar de Alfenas. Já ouvi falar. Alfenas sempre teve boas festas lá, o Brasil inteiro conhece Alfenas. Eu acho que deve ser por isso, deve ter chegado algum cartaz de festa que tinha em Alfenas, lá em São José do Rio Preto, onde eu morava. Com certeza. Se você perguntar para alguns amigos, eles vão conhecer Alfenas. E ela chama Dani, ela tá com a gente na rede até hoje. Ela foi a primeira farmácia que chegou para mim e falou assim, Thiago, por que você não cobra um valor para você vir aqui com uma certa frequência na minha farmácia? Eu falei assim, como assim, Dani? Falei assim, Thiago, eu tava vendendo aqui 20, 30 mil reais por mês, agora eu tô vendendo 100 mil reais com as dicas que você trouxe. Esse foi o primeiro... Falei assim, cara, aqui tem um negócio. Você multiplicou por 5 vezes. Na verdade, foi por 5, mas ainda o faturamento era relativamente muito pequeno, né? Sim. Mas foi por 5 vezes a primeira jornada. E isso muda é um faturamento pequeno, mas isso muda a vida da Dani, principalmente, Perfeito. De todo mundo que trabalha junto com ela dentro desse negócio. Exatamente. Só para você ter uma noção, o faturamento médio das farmácias independentes do Brasil hoje é em torno de 60 mil reais. O nosso faturamento médio dentro do grupo Hipersaúde é acima de 250 mil. Então, essa é a transformação de praticamente 5 vezes, né? Quando você insere ali um pouco de gestão, um pouco de estratégia, uma ordem do que fazer, poucas estratégias e várias ações que, obviamente, conduz para deixar com que cada farmácia seja concorrente de igual para igual, para uma rede corporativa, enfim. Mari, estava ali um pouco nesse jogo, estava indo muito bem na indústria, a consultoria estava indo bem também, tinha umas 6, 7 lojas e tocou o coração de tipo, cara, não sei o que eu continuo fazendo aqui agora, estava bem na indústria, conheci todos os grandes hotéis do nosso país, né? Imagina que para quem sempre correu atrás, nunca teve a oportunidade de conhecer uma boa praia através da indústria farmacêutica, eu visitei os melhores resorts do Brasil. Cara, tinha uma boa condição financeira, já estava um pouco melhor, enfim, estava com uma carreira assim, assim, indiscutível, todas as questões financeiras, toda a oportunidade que estava gerando para mim ali. Só que tocando no coração, não estava feliz fazendo o que estava fazendo. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, inclusive a minha família, e todo mundo foi contra eu sair do laboratório para seguir o sonho da consultoria. Eu virei pro meu pai e minha mãe e falei assim, cara, você tá louco? Tudo que a gente saiu da roça, a gente saiu da zona rural para que você tivesse a oportunidade de estudar. Agora que você está vivendo os louros que a gente queria pra gente, não faz sentido nenhum você sair da indústria farmacêutica. Virei para alguns amigos e falei assim, cara, você tá ficando louco, não saia. E trocando ideia com alguns empreendedores, porque a vida do empreendedor também é muito solitária, assim, sabe, Mari? A vida do empreendedor, ele precisa de outros empreendedores também para poder trocar ideia, para poder tomar algumas decisões. E aí, conversando com alguns empreendedores, eu estava na época com 22 para 23 anos, e teve um cara que, assim, um cara fantástico,
tem empresa lá em Paraguaçu até hoje. Ele falou assim, Thiago, faz 22 anos que eu montei minha empresa, não arrependo até hoje. Eu vi aquilo como um sinal divino. Vou meter a cara, vou fazer isso aqui valer a pena. E tomando a decisão, eu lembro perfeitamente que, assim, à noite, eu falei, cara, vou ligar pro meu... A primeira coisa que eu vou fazer amanhã, vou ligar pro meu gerente, na época o Marcos, cara fantástico, pedir conta. E todo mundo foi contra, aquela dúvida no coração, vai, não vai, porque isso é muito difícil, tá? Às vezes as melhores oportunidades da nossa vida, elas vêm disfarçadas de problema, mas a gente para ali na frente do problema, não sabe se toma uma decisão ou não. E você estava deixando uma segurança muito grande para se arriscar, tomar um risco muito grande. Mari, sabe aquela segurança que qualquer pessoa que vem de uma estrutura simples, de uma família com pouco recurso, sabe? Tudo que eu sonhava na vida eu tinha e parecia meio que uma loucura tomar a decisão de deixar tudo aquilo. Pra você ter uma ideia, na época eu tinha uma caminhonete que não cabia na garagem da minha casa e eu olhava aquilo e falei, cara, isso aqui tá errado. Eu tenho que mudar essa realidade aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu olhava para aquilo, já não estava fazendo sentido. Na verdade, a única pessoa que me ajudou a tomar essa decisão mesmo, que as outras contribuíram, mas a minha esposa na época, a gente namorava, né? E ela com essas palavras falou, olha, o que você tomar de decisão, inclusive a sua xará, né? O que você tomar de decisão tá tomado. Cara, se precisar a gente andar de moto de novo, a gente vai andar, mas claro, segue teu sonho. Eu tenho certeza que o que você pegar pra fazer, você vai fazer bem feito. E isso me deu uma super motivação pra tomar a decisão. Na hora que eu liguei pro Marco no outro dia, eu falei, Marcão, cara, preciso que você me demita, porque eu quero tocar um sonho aqui, eu não sei se vai dar certo ainda, mas, cara, tô muito empolgado. Ele virou pra mim e falou assim, Thiago, você tá louco da cabeça? Desliga o telefone, vai dormir uma noite, amanhã você me liga de novo. Porque você é o cara mais novo de uma equipe de 120 pessoas aqui. Você é uma das poucas pessoas que tem condição de ser gerente nacional dentro dessa empresa. E você trabalha, naquela época, Mari, estava entre as 10 melhores indústrias farmacêuticas para se trabalhar no Brasil. Aquilo meio que mexeu, eu falei assim, Marcão, faz o seguinte. Esse é um ponto importante também. A gente tem que sempre deixar a porta aberta da onde que a gente está vindo, pra gente não precisar passar por ela de novo, né? Marcão, deixa a porta aberta que se eu precisar, eu vou te ligar, eu vou te chamar. Eu falei assim, Thiago, não faz isso. Marcão, eu já fiz, tá? Já foi. Eu preciso aqui dar uma tentada numa carreira nova. E ele me demitiu. E obviamente eu trabalhava com o carro da indústria, né? E nessa já era uma segunda indústria. E para minha surpresa, eles me ajudaram e tal, fizeram todo um pacote de demissão, aonde eles me permitiram ficar com o carro no qual eu trabalhava, que era o recurso que eu tinha para continuar visitando as lojas. E aí começa a história, e daí olha a confusão que eu criei, Mari. 20 e poucos anos, eu não tinha nenhuma farmácia e o sonho era montar uma rede de farmácia. Se eu chegasse para sua farmácia e falasse que eu tenho um pacote, um hall de serviço que vai te ajudar a vender mais, pouco provável que você confiaria naquele pacote. Várias vezes eu vendi o pacote da rede de graça. Trabalhava de graça 2, 3 meses para começar depois as pessoas acreditarem. E aí vem o primeiro problema de empreender. Quando eu estava nessa indústria, eu viajava, obviamente, tirando os pedidos e tal, mas eu viajava também com o recurso da indústria farmacêutica. E aí no ano de 2012... O nosso primeiro ano na raiz, assim, empreendendo, o lucro da empresa inteira foi R$212. Cara, R$212? Exatamente. A gente tinha um sonho e um prejuízo gigante no final do ano, aonde o que a gente vai fazer agora? Mas quando você fala a gente... Exatamente, contar essa história. Quantas pessoas estavam envolvidas? Tinha um sócio que eu convidei para esse negócio, o Leonel, ele já não está na sociedade mais, um cara incrível, mas é um cara assim que ajudou desde o começo, foi o coração da empresa, eu sempre muito acelerado, ele mais tranquilo. E no final de 2012 eu falei assim, Thiago, o que a gente faz agora? A gente, vamos voltar para o mercado, eu já sei para onde que eu vou, ele já estava até caçando emprego, eu também. Eu falei assim, cara, a gente precisa dar um jeito aqui de reverter essa história, vamos pensar o que a gente vai fazer e tal. Foi quando eu vendi 33% da nossa empresa por R$15 mil
para Dani, que foi a primeira farmácia. Ela falou assim, ó, para ajudar, a Dani já estava numa condição vendendo bem, as coisas já estavam indo bem. E eu queria dar mais uma arriscada, sabe, Mari? Queria tentar mais um pouco. Eu queria dar mais uma tentada, assim, eu estava um pouco preocupado, a gente nunca atrasou salário, a gente nunca teve um problema, assim, mas, pô, 212, trabalhar um ano inteiro, R$ 212, eu não sei se é pior você ter prejuízo ou se fechar, trabalhar um ano inteiro, 212, né? E eu ficava com aquele número na cabeça e tal. Eu sou do dia 22/2. Então, eu sou do dia 22/1. Então, mais uma coincidência. Mais uma coincidência aqui. Depois eu vou te falar das nossas coincidências. Um dia eu vim fazer uma reunião aqui, eu entrei numa sala que tem um número, a data de aniversário do meu filho, assim, foi super legal. E aí, falei, cara, vou tentar. Voltei a alguns empresários falando, Thiago, essa é a fase mais difícil, tá na hora de você provar que o teu negócio funciona. E já existia há quanto tempo? Só pra gente localizar. A consultoria tinha começado há 2 anos, mas a vida real de empreendedor sem indústria tinha 1 ano, tá? Aí, daí, beleza, vendemos 33% da empresa por R$ 15 mil pra Dani. A Dani comprou e tal, tudo certo. E o Léo virou pra mim e falou assim, e aí, Thiago, o que a gente vai fazer agora? Falou assim, Léo, a gente tá incapaz de pensar nesse caos que a gente se encontra. Vamos pra praia? Pegamos os R$ 15 mil e a gente foi pra praia, Mariana. Pegamos R$ 15 mil, a gente tava lá, naquela praia, lá em Ubatuba, né? Praia de Mineiro é Ubatuba. Agora migraram um pouco pra Guarapari e outras, mas praia de Mineiro mesmo, da região do sul de Minas, é Ubatuba. A gente sentado, tinha uma mesa de uma cervejaria muito importante do nosso país, uma mesinha de plástico. E a gente um pouco desesperado ali e tal, ele virou pra mim e falou assim, Thiago, e agora? O que a gente vai fazer? Num lapso de 1 segundo, eu virei pra ele e falei, Léo, calma, que vai chegar a hora que as pessoas vão, ó, bater na porta pra entrar na nossa empresa. E eu tava assim meio que tonto, assim, não sei se eu tava acreditando naquilo, se eu queria mais motivar ele acreditou muito. Eu falei assim, é isso aí, Thiago, vamos trabalhar pra fazer um ano diferente e tal. E onde eu vi também que eu falei, cara, se ele tá acreditando, vou acreditar. E 2013 a gente reverteu totalmente a empresa, a gente fechou 2013 com 60, 70 farmácias dentro do nosso ecossistema. 2013, 2014, 2015 a gente dobrou todos esses anos. A gente virou uma rede consolidada, já com 300, 400 farmácias, a gente já tinha um bom volume, a indústria farmacêutica já nos referenciava. A gente tinha um trabalho muito sério, sempre teve um trabalho muito sério de ajudar essas empresas a comprar melhor, a gerir bem o negócio. Porque no final do dia a gente trabalhava a gente trabalha, né, com 3 direções. Como que a gente ajuda essas farmácias a gerir melhor o negócio? Como que a gente ajuda elas a comprar em grupo, né? Isso é extremamente importante, a gente vê o poder do cooperativismo, o poder das redes conectadas, das empresas que funcionam como plataforma, e a nossa é uma delas, né? E ajudar essas farmácias a vender mais. 2016 para 2017, Mari, tava tudo bem, tudo tranquilo de novo. Eu olhei para tudo aquilo, já parece que eu tava meio que desconectado, a rede já tava grande, tá? A gente já entregava um bom trabalho e as nossas farmácias já cresciam no mínimo o dobro do que as farmácias independentes cresciam no mercado, tá? Naquela época, crescer o dobro já era muita coisa, hoje o nosso volume de crescimento é muito maior. Hoje a farmácia independente evolui e a gente cresce em torno de 20% a 25% ao ano. Num grupo de mais de 1.000 lojas é um número extremamente relevante para o mercado como um todo. 2017, eu estou ali pensando, assim, um pouco com dificuldade de ver o futuro do nosso negócio, até porque gestão tinha evoluído muito, tecnologia tinha evoluído muito, as barreiras e os problemas que a gente resolvia, eles já chegavam um pouco para as farmácias mais resolvido com o advento de tecnologia e tudo mais, e eu começo a ter dúvida do futuro do negócio mais uma vez. Por mais que agora estava com caixa, por mais que tinha um time já robusto, já tinha umas 20, 30 pessoas trabalhando na operação. Detalhe, a gente ainda estava em Paraguaçu. Então você imagina, você lá de São José do Rio Preto, você com a farmácia, você ia em Paraguaçu ver os próximos passos do seu negócio numa cidade de 20 mil habitantes, aquilo não fazia tanta conexão. Foi quando a gente começou a pensar para mudar para Varginha, que é uma cidade um pouco maior, né, que é a cidade de 100 mil habitantes, onde já tem um polo de
tecnologia e tudo mais. Em 2017, eu olho para tudo aquilo e começo a pensar que tudo que a gente fazia era legal, mas contribuía pouco para a sociedade, assim, sabe? É engraçado que na época também estava muito no mote de propósito, missão, e eu achava aquilo incrível, mas pouco palatável para mim, assim, sabe, Mari? Eu não me via aquilo, para mim era meu negócio era mais capitalista, não olhava, tipo, cara, não sei se o tão quanto isso é importante. Para mim tinha uma troca bem estabelecida entre eu te oferecer um trabalho, um serviço, e você rentabilizar, você me pagar por aquilo. Em 2017 eu fiz alguns cursos e tal, e eu falei assim, cara, eu não tô feliz de novo fazendo o que eu tô fazendo. Uma inquietação, Mariana. Tudo dando certo e eu inquieto, eu participando de alguns cursos e tudo mais. Eu falei A empresa já tinha quantos anos aí? A rede já tinha... 2010? Já tinha 7 anos. Já tinha 7 anos. Eu com uma confusão no escritório, tava tudo bem, tava tudo certo. Essa confusão era mais comigo mesmo, assim, sabe? Tentando adivinhar os próximos 10 anos da empresa. E aí, eu falei assim, cara, enquanto eu não acho aqui, né, qual que é o próximo motivo no qual vai fazer eu dedicar mais 10 anos com muita força, todas as vezes eu entrava dentro da minha empresa, eu não fico olhando tanto essa questão de tático, estratégico, operacional, mas eu olhava sempre para dentro da minha empresa, tentando dar soluções que faziam de fato a diferença no dia a dia. E aí eu voltei para a rua na ideia de ressignificar um pouco do que eu estava vivendo e voltei para algo que eu amo, que é o balcão, e comecei a participar das inaugurações, comecei a participar de eventos, voltei com um pouco mais de frequência nesses eventos, inaugurações e tudo mais. E aí fui inaugurar uma loja emblemática pra gente lá, porque essa loja fazia parte de uma franquia, não tinha dado muito certo na época com essa franquia, que foi até uma das marcas que foi da BR Pharma, não sei se você lembra dessa história, sim. Enfim. E a gente inaugurou essa loja, a loja emblemática, a loja estava indo muito bem, eu fui pro balcão propriamente dito, aonde eu me deparo com uma senhora, e essa senhora, eu atendendo ela com empatia e tudo mais, gosto muito do balcão até hoje, e atendendo essa senhora, ela vira pra mim e fala assim, olha, eu tô muito feliz depois que essa farmácia veio pra cá. Aquilo me chamou muita atenção, me prendeu de uma forma, eu fiquei curioso com aquilo. Eu voltei para ela falando, por que a senhora está feliz com essa farmácia? Qual que é o motivo dessa felicidade toda que a senhora tem de estar aqui com a gente e tudo mais? Eu falei assim, olha, eu moro com 2 irmãos, um é especial e um tem dificuldade de locomoção. Meu irmão precisa me ajudar, né, e vive nós 3 com um salário mínimo. E depois essa farmácia veio pra cá, me deu condição de comprar as coisas que eu gosto de comer. Aquilo mexeu comigo, falei assim, cara, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Eu comecei a estudar e perceber que 70% do nosso país vive com menos de 2 salários mínimos. As pessoas abandonam um tratamento porque elas não têm condições financeiras de dar continuidade, tá? Nós temos quase 50% da nossa população com alguma doença crônica não identificada ainda, que poderia ser revertida principalmente pela prevenção. Eu coloquei aquilo na cabeça, Mari, voltei para dentro da empresa, emocionado, e falei assim, cara, é esse o nosso negócio, é isso que a gente tem que fazer. Convoquei uma reunião com o time, assim, gente, daqui para frente a gente vai continuar trabalhando para levar um medicamento mais barato, para ajudar as pessoas a comprar melhor, as farmácias a comprar melhor, mas a nossa causa aqui é com a saúde do nosso país, onde as pessoas não têm condição de fazer um tratamento digno, onde as pessoas têm que escolher se compra o medicamento ou se come da maneira adequada. Vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para gerar lucro sim para cada farmácia estar com a gente, mas principalmente a gente ampliar o acesso à saúde do nosso país. Mari, motivo, missão declarada, o nosso time entendeu perfeitamente o que a gente deveria fazer. E mudou completamente para você também. Para todos nós. A relação nossa com o time, a nossa relação com as farmácias. No final do dia a gente tinha um motivo aspiracional que fazia sentido a gente contribuir. Lucro ia continuar acontecendo, mas seria consequência desse trabalho de fato, win-win-win, que a gente ia entregar.
e aquilo virou o grande motivo no qual da minha contribuição individual, da contribuição do nosso time, da contribuição do nosso negócio. Empresa que estava crescendo assim, começou a crescer de uma forma extraordinária e as farmácias entenderam também o motivo, aonde a nossa missão de levar essa missão para a farmácia entendeu o papel, o tão quão ela contribui para a sociedade na onde que ela está. As nossas farmácias, elas são um hub, um centrinho de saúde e está cada vez mais ocupando esse espaço. Por exemplo, nós temos uma farmácia, na verdade a gente tem 2 farmácias para cada unidade básica de saúde do nosso país. Tem cidade que não tem uma UBS e a gente tem uma farmácia. Talvez não em São José do Rio Preto, mas nas cidades circunvizinhas, o grande ali, o atendimento, o primeiro atendimento primário, está com as farmácias independentes do nosso país. Que são muitas, né? Milhares. Exatamente. Só Entre 50, 60 mil. A farmácia independente tem em torno de 60 mil farmácias. Tá? Todas as farmácias, como um todo, têm em torno de 92 mil farmácias, tá? Mas farmácias independentes são em torno de 60 mil. E hoje quantas farmácias fazem parte do grupo? Nós temos hoje em torno de 1.100 farmácias espalhadas, estamos em todos os estados, tá? Levando condição comercial, levando atendimento básico, essencial para cada região dessa, onde a nossa farmácia se preocupa em integrar o sistema de saúde da cidade. E é curioso também porque vocês estão em cidades que as grandes redes não entraram ainda, pelo menos. Vocês estão em muitas cidades pequenas, como Paraguaçu, por exemplo. Perfeito. Se você parar para pensar, no nosso país, 70% das cidades têm abaixo de 20 mil habitantes, né? São cidades com características de Paraguaçu, por exemplo, onde a farmácia das redes corporativas não chegaram, mas elas têm uma tendência a, obviamente, avançar para essas cidades. Nosso trabalho aqui é fortalecer a farmácia independente antes que ela chegue, né? Nosso papel é equalizar, dar a potência necessária para que essas farmácias possam, de fato, competir de igual para qualquer rede corporativa. E qual que é o faturamento da rede hoje? A rede está próxima... O ano passado a gente faturou 2 bilhões e 700 milhões de reais. Esse ano, obviamente, a gente passa de 3 bi, tá? Com essas 1.100 farmácias conectadas. Qual que é a projeção para o final de 2025, então? Vocês estão com 1.100 agora, querem chegar a quantas? Nós temos um plano, Mari, pode ser que ele aconteça com um pouco mais de agilidade, até pelo atributo de inteligência artificial e tecnologia que nós inserimos no nosso processo agora. Nós temos o projeto de chegar antes de 2030 com 5 mil farmácias, tá? Então, por que esse número mágico, né? Acredito que até final de 2025 a gente chegue quase a 2 mil farmácias, porque para pensar, antigamente o dono da farmácia tinha 500 coisas para fazer. É gerir o time, é organizar a loja, é mix de produto, é comprar. Só para você ter uma noção, nós temos em torno de 6 a 7 mil itens na farmácia. E que ele precisa ali estar controlando o preço o tempo todo. Imagina o aparato que esse empreendedor precisa de gestão no final do dia. E com inteligência artificial, faz 2 anos que a gente está mergulhado nisso, com inteligência artificial, nós mudamos o status quo da farmácia independente, onde esse empresário ele volta para cuidar exclusivamente do time e das pessoas, dos seus clientes de fato, tá? Eu acredito muito numa farmácia onde a prevenção é muito melhor que remediar. Qual que é essa diferença no final do dia? O principal estímulo das nossas farmácias no futuro muito breve vai ser a gente cuidar cada vez mais da população, ajudar a população a passar por isso, e não aquele tanto de coisa que o dono da farmácia fazia. Isso a gente tem até um projeto, #deixa com a gente, da gente tocar essa gestão daqui de dentro, obviamente para que a farmácia independente ocupe de fato o espaço que já é merecido dela. Né? Sabe aquele farmacêutico de bairro que você lembra o nome dele? Que quando você precisa de fato de informações, é essa farmácia que detém esse tipo de informação. Então esse tempo é extremamente importante para que as nossas farmácias cuidem dessas pessoas. Agora,
Vocês mudaram de nome recentemente. A empresa, quando foi criada, chamava RM Pharma, certo? Exatamente. Na verdade, a gente nasce como Minas Pharma, tá? A gente começou a sair do estado, vira RM Pharma e foram chegando outras marcas. RM, por quê? Porque daí era a melhor forma da gente sair do Minas, de Minas Gerais, e virou Rede Mineira de Farmácia. Ah, sim. E aí, com a chegada de Carol, de todo o time de marketing, e a gente olhando também para o futuro, né? Quem diz que pra gente envelhecer, para que a gente não pode envelhecer bem? Quem diz que pra gente morrer, a gente precisa morrer com doente? Né? Por que a gente não pode envelhecer com saúde? Olhando o looping da farmácia, o looping de crescimento da farmácia é gigante. Então a gente não tem uma barreira em relação ao mercado para crescer, onde as pessoas estão buscando prevenção cada vez mais. O nosso mote de estímulo de virar hipersaúde é que a gente acredita fielmente que a nossa farmácia é um lugar onde as pessoas vão em breve para se cuidar mais, para a gente fazer um day clínica onde as pessoas podem fazer check-up e tudo mais. E hipersaúde está conectado com a gente desde o princípio, então a gente tinha uma marca que chamava Hiperpopular, e aconteceu um negócio fantástico, assim, a gente estava num projeto de rebrand, o Mari, e essa marca já estava com a gente. Na época a gente contratou uma empresa fantástica, já fez várias marcas gigantes no nosso país, e ela trouxe como sugestão uma marca que a gente já tinha dentro de casa. Pra gente foi uma surpresa gigante, sem ninguém conhecer a marca Hipersaúde. Pra gente foi uma surpresa gigante, a gente quer de fato que a farmácia se torne um ponto relevante, assim, não é só o lugar que você vai buscar um medicamento, sabe? E também não é o shopping, acho que é mais que isso. É, de fato, o atendimento primário, o cuidado com as pessoas. Uhum. E, Tiago, você começou a trabalhar muito cedo, entrou na indústria farmacêutica, depois de muita insistência, de muitas formas tentando ali diferente, e você saiu da indústria, saiu do emprego, na verdade, para empreender. Muitos brasileiros tentam fazer isso também, existem muitos empreendedores no Brasil, mas é preciso ter algumas coisas, algumas características para conseguir fazer o negócio virar. E eu queria saber para você, o que você acha que você tem que te ajudou a construir o que você construiu? Mari, assim, eu acho que é difícil a gente falar, né? Talvez eu estabelecer uma lista do que funciona, do que não funciona, mas acho que tem algumas coisas que elas já fazem parte do empreendedor desde o day one, assim. A primeira é resiliência. Se você tem uma boa ideia, se resolve o problema de um possível mercado ou de várias pessoas, a gente tem que insistir, tá? Começar no nosso país sem dinheiro hoje é muito difícil empreender. Obviamente a gente tem as redes sociais, né, que hoje nos ajuda vários empreendedores, mas ter a resiliência, focar em 2, 3 coisas. Às vezes eu vejo o empreendedor tentando fazer um tanto de coisa. Obviamente aí na minha carreira foi um pouco mais fácil porque eu segui no mesmo segmento, então hoje é mais fácil falar que eu tenho 20 anos de experiência, né? Mas escolher poucas e boas estratégias. Quando a empresa está crescendo, é muito difícil você tirar as excelentes oportunidades das boas oportunidades. Quando você está na fase inicial, é difícil você olhar para uma estratégia e falar assim, essa daqui vai rentabilizar o suficiente para que eu construa um bom time. Quando você está na segunda fase ali, né, a empresa já está crescendo, trazer boas pessoas. Hoje a gente tem um time maravilhoso, assim, é um time que eu me orgulho das casas que eles vieram. Né? Se eu trazer pessoas que vieram de grandes casas, posso falar nome aqui? Pode. De Casas Bahia, de Itaú, né, de Boa Vista, não é tão trivial quando você, obviamente, você traz pessoas com tanta envergadura para construir a próxima fase. Então, acho que várias coisas nos acompanhou aqui, inclusive a resiliência, assim, sabe, de fazer, de querer que as coisas dêem certo. Nem sempre dá certo da primeira vez também, né? No meio do caminho, assim, a gente conta, obviamente, a gente foca aqui na história dos bons pontos, cara, mas teve muita coisa que dá errado. No final do dia é a quantidade de vezes que dá errado e às vezes a gente acha 2, 3 coisas que dá certo e a gente
segue por elas. Vamos falar dessas coisas que deram errado, então. Qual foi o maior problema que vocês tiveram? Qual foi a maior dificuldade que você já passou na carreira? Eu acho que a pandemia, Mari, foi mais difícil pra gente do que o ano que a gente fechou com um caixa de R$212. Quando você vê todo o teu... Pô, já não tinha muito dinheiro, foi tudo embora, mas ainda tem uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem, o esforço ali vai chegar uma hora que você vai achar um caminho, uma veia ali, que as coisas vão voltar a dar certo. Na pandemia, eu lembro perfeitamente, foi próximo do primeiro lockdown, dia 20 de março de 2020. Cara, a gente estava numa empresa pujante, as coisas estavam tudo rodando muito bem. E às vezes o empreendedor precisa de problemas sérios para encontrar as próximas oportunidades, né? E me vi numa situação onde a gente, tipo, cara, será que a gente vai ter o dinheiro para pagar o time pro próximo mês? Por mais que a gente estava num bom segmento. E a gente, pô, eu vi a empresa com as portas fechadas, tá? Os nossos licenciados, as nossas farmácias também com as portas fechadas, que até então a gente não sabia como que seria o modo operante. Eu cheguei em casa, eram umas 10 horas da noite, nessa sexta-feira. Eu virei pra Mariana e falei assim, amor, eu acho que a gente não tem uma empresa mais. Só que isso era em 2020, eu já tinha dedicado 10 anos da minha vida para algo já. E 10 anos, né, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam com 2 anos. Outro ponto importante, tá, gente? As empresas mais interessantes que eu já conheci na minha vida, elas demoraram um tempo para maturar, assim, sabe? O sucesso não veio da noite pro dia, elas demoraram ali a achar o caminho. E aí eu pensando comigo, né, muito ansioso, eu tinha um hábito de conversar, Mari, eu comigo mesmo. Tô lá, deitado, falei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Porque a gente tem uma empresa que está fechada, as nossas lojas estão fechadas, e cara, a gente não sabe como é que a empresa vai começar daqui a um mês, como é que ela vai continuar daqui a um mês. E aí eu falei, cara, calma, o que a gente sabe fazer? Olhar para a nossa caixinha de ferramenta, olhar para a caixinha de ferramenta que a gente tem internamente é extremamente importante. Não é só as hard skills, né? Saber o que de fato, como que a gente pode contribuir. E nesse momento eu me vi, falei, cara, calma. Eu sei trabalhar num trailer de lanche, eu sei trabalhar no balcão de uma farmácia, eu sei dar treinamento, eu sei criar um bom planejamento, eu sei organizar o caixa de uma empresa. O que a gente tem, o que a gente pode fazer? Eu falei, cara, a gente precisa ajudar as farmácias a passarem por esse momento. Porque se elas estiverem com a mesma sensação que eu tô, elas terão muita dificuldade. E aí veio na minha cabeça, falei, cara, a gente precisa criar algo. Isso aqui pra mim é muito importante. Porque a gente olhava muito pra Infomoney como referência disso. É mesmo? É. E a gente precisa criar algo que gere informação, que ajude as pessoas a passarem por esse momento. E nesse momento nasce a Universidade da Farmácia. E dessa forma mesmo, assim, cara, a gente precisa criar algo parecido com uma universidade, tipo uma Universidade da Farmácia. E aí eu fui pro INPI, esse nome estava liberado. Falei, cara, vamos registrar. E com o símbolo do catavento. Cara, que era assim, o objetivo era ajudar as pessoas a transformar o seu negócio através de conteúdo, de educação, de pessoas que fazem as coisas acontecer na prática. Nasceu a Universidade da Farmácia dia 20 de março. No dia 21, a gente começa a criar uma estrutura de educação corporativa e com 70 dias a gente tinha uma faculdade no ar. A gente treinava as farmácias, o balconista, o caixa, toda a informação que o mercado trazia de protocolo de atendimento, de como que a gente precisava atuar naquele momento, que a pandemia foi, assim, brutal. A gente perdeu muita gente, Mari, nas nossas farmácias, tá? Então a gente tinha um cuidado, porque imagina, depois, na hora que as nossas farmácias abriram, tinha um protocolo, que você não sabe o tão quão desafiador foi para as farmácias, e a universidade chegou num curto espaço de tempo a ter 40 mil alunos, sem
tá? Sem fins lucrativos, com trabalho sério de conteúdo, de informação. Que era o que as pessoas precisavam naquele momento. As informações mudavam. Eu me lembro muito disso, no começo não tinha nem uma recomendação de uso de máscara. Exatamente. E hoje, quando a gente olha para trás, exatamente. As coisas ficam óbvias, né? Perfeito. Boa parte das coisas que a gente comunicava, Mari, vinha de fora do nosso país. A notícia não era tão trivial. E no meio daquela desinformação também, porque tinha muita desinformação, o nosso trabalho era depurar ali o que funcionava. E a universidade fez com que o Grupo Hipersaúde, na época RM Pharma, mas o Grupo Hipersaúde, virasse, olha que legal, virasse de fato uma comunidade. Tá? A gente está aqui para fazer o negócio desenvolver, mas um grupo com união, sabe? Onde as farmácias começaram a falar assim, cara, eu tô seguro aqui. Eu sei que as pessoas que estão lá e fazendo por nós, elas estão buscando a fazer o melhor que elas podem nas condições que elas têm. E aí foi surreal, assim, tudo que a gente viveu. Durante esses praticamente 2, 3 anos, né, a Universidade da Farmácia é a caçulinha lá de casa, que a gente brinca. E pelo fato de ser algo sem fins lucrativos, na hora que a gente começou a ter aluno até da Angola usando a nossa plataforma, pra gente foi surreal, assim, sabe? Assim, tem que ter uma outra história, só para contar de tudo que eu vivi com a universidade, que eu descobri de fato que é ter uma missão, quando você entende que tem pessoas que você pode doar por elas e o fato de não esperar nada em troca faz uma transformação gigante na nossa vida, assim, sabe? E qual que é a melhor parte de ser empreendedor para você? Não tem ninguém jogando a moedinha, por exemplo, para definir o seu futuro? Essa é sim. Eu nunca... Mari, eu acho que no final do dia, de uma forma geral, eu só não queria voltar para os lugares aonde eu passei, aonde eu dava o melhor de mim, e às vezes o retorno não via na mesma proporção que eu esperava, assim, sabe? A melhor parte de ser empreendedor, acho que é de fato você ter a liberdade sim, mas não espere que você vai trabalhar pouco, que vai dar tempo de ter uma jornada maravilhosa, extremamente equilibrada. Não é tão simples assim. Hoje eu consigo ter uma agenda um pouco mais equilibrada, mas assim, transformar a realidade das pessoas, que é o que a gente escolheu fazer no final do dia, é algo surreal, sabe? A gente pode escolher várias formas de ganhar dinheiro. Tem várias. Mas poder empreender e mudar a realidade, sabe? Nem que seja um pouquinho, que no nosso caso a gente está na área da saúde, né, gente? Saúde é a única coisa, Mari, que a gente não consegue colocar numa caixinha, que a gente não pode guardar, que a gente não consegue guardar num cofre. Você imagina o tão quão é transformador todas as vezes que a gente vê que o que a gente está fazendo aqui muda a realidade de pessoas que a gente nunca vai conhecer. Então, pra mim, isso é algo surreal, assim, sabe? Eu acho que do empreendedorismo, escolher coisas assim, sabe? Grandes causas, coisas que a gente faz com amor, no final do dia, o que a gente vai receber é meio que a forma como a gente faz bem feito, o tão quanto de energia, emoção a gente coloca naquilo. Tem vários lados de empreender que é legal, cara. O desafio, o risco, você quebrar a cara milhares de vezes, tá? Empreendedor não é aquele que, achou uma coisa legal para fazer. É aquele que desistiu, aquele que não desistiu de uma pancada de vezes que ele teve a porta fechando na cara. Imagina, gente. Imagina quando a gente pediu uma condição comercial melhor para uma indústria farmacêutica com 10 lojas. Imagina o que a gente teve que passar, sabe? Então o empreendedorismo, esse na raça, essa vontade o tempo todo de estar, sabe, buscando, acho que a resiliência ao longo do tempo vai tornando a casca um pouco mais grossa. E quando você começa a conquistar as coisas que você sonhou na vida, muda um pouco a realidade, assim, sabe? No final do dia não é já nem sobre mais a consequência do que você ganha, mas tipo o tanto de transformação que dá pra fazer, assim, sabe? Hoje, no final do dia, o que eu penso é isso, assim. E, Thiago, a gente já está chegando no final da nossa conversa, infelizmente, porque está sendo um papo muito legal,
Mas eu gosto de finalizar sempre com algumas perguntas um pouco mais rápidas. Tá bom. E a primeira pergunta que eu tenho é: o que você faz quando você não está trabalhando? Excelente pergunta. Topei um desafio agora do Ironman. Eu tinha um problema no nariz, 70% do nariz era entupido praticamente. Eu tinha me comprometido, depois de fazer a cirurgia, de buscar um pouco mais de esporte na minha vida e tal. Tô fazendo um Ironman. Então, me dedicando muito ao esporte. Não abro mão, Mari, isso é prioridade. Eu tenho a Mari, o Henrique e o Rafael. Assim, é prioridade número 1 na minha vida. Então, todo o tempo sobrando, eu tô com eles. Eu vejo meu pai trabalhou muito, então sempre faltou ali. Então, como a gente trabalha muito, todo esse tempo dedicado a ele. Quando não estou treinando, quando não estou com eles, eu estou buscando novas formas de a gente transformar o negócio, porque no final do dia o trabalho aqui também, ele não sai da gente, né? 7 dias por semana, praticamente 24 horas por dia. Tá sempre uma farmácia, então. Exato. Até na hora que a gente vai passear, né? Esses tempos atrás eu fui para um resort, a primeira coisa, a Mariana falou assim, você quer sair daqui? Eu falei assim, não, eu só quero visitar uma farmácia aqui na região. A gente está sempre buscando, né? Seja aqui, seja fora do país. Farmácia a gente cheira remédio, né? No final do dia a gente ama o que a gente faz. E se você pudesse dar um conselho para você mesmo mais jovem, qual conselho você daria? Não desista nunca. O impossível de fato não existe. Mete a cara, se esforce mais, acredite mais em você e nas pessoas que você admira. E feche o ouvido, né, para as pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Tá? Você disse que empreender é muito solitário. Então, para quem que você liga quando você não sabe o que fazer? Boa pergunta, hein? Só perguntas difíceis. Mas você tem que trazer essas perguntas antes pra gente pensar na resposta. É porque aí a resposta vem mais sincera, você não vai ficar pensando. Eu aprendo muito, apesar de ter pouca escola, um dos caras que mais me incentivou e me fez eu tornar quem eu sou, meu pai, assim, sabe? Meu pai tem alguns ditados que eles são do interior mesmo, né? E que depois, ao longo do tempo, a gente foi transferindo em missões e valores nas empresas, onde a gente começou a aperfeiçoar essas frases e colocar elas nas paredes. Mas meu pai tem, por exemplo, a mão que a gente aperta, a gente não desaperta nunca. Então, seja leal às pessoas que você faz negócio, seja confiável de fato, não recue, se comprometa o que você comprometeu, obviamente cumpra, né? Outra coisa que meu pai fala, que é um ditado lá do interiorzão, né, de tipo, meu filho, pau que nasce torto, até a cinza é torta. O que ele está dizendo é o seguinte, as coisas que começam errado vão terminar errado, então seja coerente, né, para o que você faz, a porta que você abre, mantenha ela sempre aberta. E se você puder contribuir positivamente na vida das pessoas, contribua. Se você não pode contribuir, saia da mesa imediatamente, que aqui não é um lugar onde você pode continuar ou deve continuar. Tá certo. E, Thiago, você tem algum livro de cabeceira? Ou alguma leitura que tenha te inspirado, alguma coisa que você gostaria de eu tenho indicar? algumas, eu tinha uma dificuldade até o ano passado de finalizar os livros, porque depois que eu entendi um pouco da história, eu meio que abandonava o livro. Mas um livro que me chamou muita atenção recentemente foi um livro que chama Paixão por Vencer, do CEO da General Electric. Cara, um livro fantástico. Traz alguns insights assim de uma forma bem simples, assim, sabe? No final do dia, o mundo meio que trouxe a ideia da gente complexar a gestão. Gestão, no final do dia, é muito simples de fazer, o que precisa é constância, então ele ensina muito isso. E outro, posso falar 2? Claro, por favor. Tem um livro maravilhoso que chama Respirar, que é um livro que eu ganhei do médico que eu operei. Eu não sabia que a respiração tinha tanta coisa importante envolvida na nossa vida, que nos ajuda desde cuidar do nosso corpo até tomar decisões. Então, James Nestor é um livro maravilhoso, é um livro de um final de semana, é um livro fantástico.
Esse, assim, para quem é empreendedor, para quem não é empreendedor, a arte milenar de respirar, você não tem noção da potência que isso tem na vida, e principalmente na vida de quem empreende, tá, gente? Maravilhoso. Tiago, muito obrigada pela conversa. Mário, muito obrigado, é um prazer estar aqui, tá? Uma honra. Obrigado pelo convite, espero poder ter trago aqui um pouquinho da nossa história de uma forma que possa ajudar as pessoas a empreender. Então, se você está empreendendo, independente da posição que você está, que você ocupa, mete a cara, torce para as coisas acontecerem, assim como aqui, maravilhoso tudo que está aqui, tá, Mari? Fantástico, obrigado mais uma vez, estou muito feliz, realizado de estar aqui com vocês. Obrigada. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do InfoMoney e você pode participar enviando elogios, sugestões, críticas e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de áudio e vídeo desse episódio foram feitas por Fábio Teixeira, Renato Costa e Jéssica Caroline. A edição é do Thiago Marenhous. Até a próxima história.